Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo, não me conhece, eu sou Mércia e você está no canal Vida Real, Realidade em Destaque. Quero agradecer a todos aí que estão chegando, que são novos, todos que já são inscritos. E já quero pedir para vocês, antes de qualquer coisa, já deixa aí o seu like. Deixa o seu like que é muito importante aí para o engajamento do canal. Deixa aí o seu comentário, compartilha esse vídeo, visualize até o fim. E se não é inscrito, como eu falei, se inscreva. Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem. No vídeo de hoje aí a Bíblia ensina em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4. Então, sem muitas delongas, vamos direto aí ao que nos interessa. Vamos à leitura? E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ricos, ou melhor, dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Então, eles estavam, como muitos podem dizer aí, né, entre a cruz e a espada. Se ficassem, morreriam de fome. E se fossem em busca, né, de um arraial dos sírios lá, que eram os ricos, né, eles poderiam deixar eles entrarem para trabalhar e viverem, ou dizer não e eles morrerem. Então, em algumas outras Bíblias vai estar da seguinte forma, de uma forma mais resumida. Vai estar assim: eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos vender. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Que, resumindo, gente, quer dizer a mesma coisa, tá? Às vezes a gente fala uma mesma frase, um mesmo assunto, com palavras ou formas diferentes, que podem dar entonações diferentes, sentidos diferentes, mas que muitas vezes dão o mesmo sentido, tá? Então, vamos lá. Essa história ela fala sobre pessoas, né, que viviam em uma certa região e eles estavam ali passando por necessidades, fome. Se eles ficassem naquele lugar, eles morreriam, mas se eles tentassem a sorte, fossem para outro lugar pedir ali trabalho, para sobrevivência, eles poderiam receber também um sim ou um não. Então, quer dizer, tudo era incerto. Tudo era novo para eles, né? Toda situação adversa é nova para nós. E em alguns casos, nós, em nossa vida também, trazendo aqui para a nossa realidade, porque, né, o canal é Realidade, canal Vida Real, Realidade em Destaque. Então, trazendo para a nossa vida, muitas vezes passamos pelo mesmo. Em várias situações, podemos nos encontrar sem saber que decisão tomar. Às vezes nos encontramos em situações que, se fizermos, se dissermos, se agirmos, pode dar bom, mas também pode dar mal. E se não fizermos, não dissermos, não agirmos, também pode dar bom como pode dar mal. Isso acontece na vida de todo ser vivente, em qualquer momento da sua vida. Não é sempre que eu vou dizer vai dar tudo certo, então eu vou fazer, vai dar tudo certo. Você tem ali a certeza de que vai ser positivo. Não é sempre. Há momentos de que nós ficamos mesmo sem saber qual será o resultado. E então é necessário que nos arrisquemos em busca de uma decisão. É necessário tomarmos uma decisão. Seja ela boa ou ruim, seja positiva ou negativa, é necessário tomarmos uma decisão. Talvez você que está assistindo esse vídeo esteja passando por uma situação parecida.
em que precisa tomar alguma decisão, mas não sabe qual tomar. E não sou eu quem vou dizer para você sim nem não. A decisão tem que ser sua. Nós sabemos, né, aprendemos isso desde pequenos, e quando crescemos, as nossas decisões, elas trarão as nossas consequências. Os nossos atos, né, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas falas, ou seja, as nossas decisões trazem as consequências. E aqui não foi diferente, né? A história ali daqueles leprosos, porque eram homens leprosos, eles passavam necessidade, né? Eles precisavam passar por uma outra necessidade que seria de correr riscos. E tem uma frase aqui que o Ayrton Senna diz, eu vou até usar aqui num trecho, que tem aqui um livro ao lado como apoio, que ele diz: vencer sem correr riscos é triunfar sem glórias. Então, de que adianta muitas vezes vencermos uma batalha sem que corramos os riscos? Ah, mas como isso pode acontecer? Sim, isso acontece em várias situações em nossa vida também. Às vezes, você tem que passar por um risco e você delega o risco a outra pessoa e você apenas absorve a vitória. Em que situações isso pode acontecer? Às vezes você precisa, vamos dar um exemplo bem básico, correr o risco de carpinar um terreno sob o sol, e ali você corre o risco de ter uma insolação ou de ter algum problema de pele. Um exemplo bem distante talvez da nossa realidade, mas que é a realidade de muitos que podem estar assistindo esse vídeo e que dá para vocês entenderem. Então tá, você tem um terreno para carpinar, mas você não quer correr este risco de sofrer insolação, porque não vai carpinar sob o sol, ou de ter algum problema de pele, e você delega isso a outra pessoa, para outra pessoa fazer. Então quem está correndo risco não é você, é a outra pessoa. Mas, ao término de tudo, você terá o terreno limpo, certo? E aí você se apresenta como o bom da situação, porque você, de alguma forma, não interessa aos outros como, você conseguiu apresentar um terreno limpo. Suponhamos que quem está ao seu lado ali não sabe quem exatamente limpou, mas você que vai apresentar aquele terreno limpo. Porém, não foi você que fez aquela limpeza. Então, quer dizer, você conquistou uma vitória, você venceu aquela situação, aquela dificuldade daquele terreno cheio de mato, que precisava ser carpinado, talvez até para você realizar ali uma construção, ou alguém realizar para você, mas você venceu esta situação sem correr o risco. Então, quer dizer, que triunfo você tem nisso, que glória você tem nisso se não foi você que fez? Apenas apresentou o resultado que foi de outra pessoa, a vitória, a glória da realização, né, dessa carpinagem. Então, assim mesmo é na vida da gente em várias situações. Muitas vezes nós temos que resolver algo, mas delegamos a outras pessoas. É claro que tem coisas na vida que realmente nós temos que delegar a outras pessoas, mas passamos riscos juntos, porque nós às vezes que temos que tomar as devidas decisões. Como, por exemplo, se você coloca, sei lá, algo na justiça, um exemplo, você não vai resolver o problema, quem vai resolver o problema vai ser o advogado perante a lei, perante a justiça, juntamente ali com a decisão judicial, né, do juiz. Porém, você está passando pelas aflições, pelos riscos de ser bem, conseguir o que você quer ou não, né? Ser bem, como que eu diria? Ter o seu desejo aprovado ou não. É um risco que você corre, mas que você precisou, numa situação dessa, delegar a outra pessoa. Então, é uma situação adversa. Mas quando se fala em correr riscos de nossos atos, nossas decisões, nossas escolhas, nossas palavras, nossas atitudes, isso provém de nós para fora, vem de dentro de nós para fora. Então a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, e o Senhor está te ensinando neste momento de que você precisa tomar as devidas decisões para a sua situação, que só você sabe o que você está enfrentando. E neste momento é Deus falando com você, não sou eu. Mas a mensagem vem aqui, da Bíblia. Então, se é da Bíblia, a mensagem é Deus falando com você, não eu. De que nós precisamos correr risco. E como prova disso, o maior risco da existência
foi exatamente a palavra, a Bíblia, a pregação, né, a divulgação da Bíblia, a pregação do Evangelho. Como eu disse, ela é uma palavra inspirada por Deus. Então ela foi escrita pelos servos de Deus que arriscaram suas vidas, né, sofreram muito, padeceram, muitos morreram, realmente deram as suas vidas, foram riscos assim inúmeros, imensuráveis que os apóstolos, né, que os discípulos de Jesus passaram, sofreram para trazer a palavra e espalhá-la ao mundo inteiro, porque a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro, é de conhecimento de quase todos, nem que seja um versículo, uma passagem, alguém já ouviu falar, por mais que não tenha conhecimento, eu não conheço a Bíblia, mas já ouviu falar em algum versículo, alguma passagem. Então, quer dizer, é um livro que custou a vida de muitos cristãos, custou a vida de muitos discípulos de Jesus, muitos apóstolos, muitos servidores de Cristo. E hoje ela é espalhada, como eu disse, pelo mundo inteiro. Então, quer dizer, se a Bíblia é o maior exemplo de correr riscos, quem somos nós para corrermos riscos, às vezes, incomparáveis, né? A evangelização, incomparáveis à pregação, incomparáveis à divulgação da palavra do Senhor. Então, nesta hora, esta mensagem vem mais uma vez para você, repito, de que você precisa tomar as suas devidas decisões, correndo ou não riscos, porém, medite antes na palavra de Deus. Tudo que for fazer, busque a direção de Deus, porque quando você lê os ensinamentos bíblicos que mostram os riscos que os discípulos de Jesus seguiram, você começa a adquirir entendimento e sabedoria para como decidir sobre a sua vida, como decidir o que você precisa aí, né, tomar como decisão, como levar avante os riscos da sua vida. Mas tem coisas que nós não sabemos de imediato que decisão tomar. Então, isto sim é um risco verdadeiro. É um risco que você não tem outra opção a não ser decidir por uma. Para resumir, esta é a mensagem de hoje. Corra riscos com sabedoria. E para você correr riscos com sabedoria, você precisa de buscar da palavra de Deus. A gente vê ali que Paulo, ele correu risco de todos os lados. De todos os lados Paulo correu risco. Ele perseguia os cristãos, ele afrontava, ele colocava os cristãos muitas vezes em eminência, né, em riscos de vida, ou melhor, de morte. Ele tentava escandalizar o evangelho, ele fazia de tudo assim para acabar com o evangelho de Cristo. Né? Então ele perseguia de todas as formas. Isso era um risco que ele corria, porque ele poderia, sei lá, sofrer algo devido ao que ele fazia contra o próprio Deus, porque o evangelho é uma mensagem de Deus. Então ele poderia sofrer algo por si próprio, né? Porque quem faz o mal não precisa de Deus retribuir com o mal. Deus não faz mal para ninguém. Mas aconteceu tal coisa na vida de fulano ou na minha vida, que seja, né? Mas foi Deus. Não foi Deus. Deus, ele não faz mal para ninguém. Deus, ele é justo. E muitas vezes nós fazemos mal para nós mesmos. Nós abrimos brechas para que o adversário de nossa alma concretize o que há de ruim a ser concretizado, né? Que é da vontade muitas vezes do próprio adversário de nossas almas. Mas Deus, ele não perde tempo fazendo maldade para ninguém. Deus, ele é justo. Ele castiga, ele repreende a todos quanto ele ama. Mas maldade ele não faz. Quando ele permite algo, é para o nosso próprio bem, para a nossa libertação, conversão, para o nosso despertar. Mas mal ele não faz para ninguém. Então Paulo, ele estava ali correndo riscos, fazendo mal para os cristãos, perseguindo os cristãos. Sei que muitos não conhecem essa história, mas muitos já são conhecedores. Para quem não conhece, é bom você estar aí estudando um pouquinho da Bíblia e aprendendo, né? Porque Deus, ele tem coisas grandes a nos revelar através de suas palavras. Estuda um pouquinho o livro de João, né?
São João, o Novo Testamento. Vai estudando um pouquinho que vocês vão entender sobre a história de Paulo. Ele foi um grande perseguidor. Todavia, no tempo certo do Senhor, que eu não vou aqui contar a história de Paulo, porque o nosso foco hoje é o arrependimento. Então eu vou direto para o arrependimento de Paulo. Então, no tempo certo do Senhor, Paulo foi transformado por Deus, ele foi convertido. Houve um mover da mão de Deus sobre a vida de Paulo e Paulo foi transformado, foi convertido e ele de perseguidor passou a ser perseguido. Então, de todas as formas, ele estava correndo risco. Após ele se converter, ele continuou correndo riscos, porque o que antes perseguia, de repente, ele agora está sendo perseguido. Por quê? Porque ele era contra o que ouvia pregar e de repente ele se tornou a favor. Como isso pode acontecer, né? Então foi um grande risco que Paulo sofreu. Por inúmeras vezes ele chegou à beira da morte, por inúmeras vezes Paulo foi açoitado, foi espancado, foi humilhado, mas este é um dos preços daquele que decide buscar a Deus, que decide servir a Deus, porque buscar até que é fácil, né? Muitas pessoas hoje em dia vão buscar a Deus, mas em busca de benefícios próprios, em busca de bênçãos, porque sabe que Deus é bom, mas servi-lo, aí são poucos. Poucos querem se arriscar, poucos querem se esforçar, entre aspas, se sacrificar, a servir, a fazer a vontade de Deus. Então, muitos para pedir, poucos para servir. E Paulo, ele deixou de perseguir para servir. Então ali ele sofreu muito, ele arriscou inúmeras vezes a vida dele, até que se cumprisse toda a trajetória dele, todo o plano de Deus para a vida dele. Mas Paulo, ele foi abençoado. E assim somos todos nós. Em todas as áreas da sua vida, corra aos riscos, mas com sabedoria. A decisão tem que ser sua. E nós temos que viver em vários momentos de nossa vida correndo o risco do sim, do não. E muitas vezes não temos outra opção. Ou vai ser sim ou vai ser não. E nós não sabemos qual vai ser o resultado. Se esse sim vai ser positivo ou se esse sim vai ser negativo e vice-versa. Se o não vai ser algo positivo ou se esse não vai ser algo negativo. Mas enfim, a mensagem é arriscar-se. Mas arriscar-se naquilo que você tem o intento de que será bom. E como sugestão, eu digo, arrisque-se a servir a Cristo. Arrisque-se a fazer a vontade do Rei, a vontade de Deus. Porque é o melhor risco que você tem a correr, que você nunca irá se arrepender. E bênçãos dos céus cairão sobre a sua vida e a de toda a sua família. Então fica essa reflexão para vocês no dia de hoje, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4. E mais à frente eu deixo também em Colossenses, tá? Como eu falei em Paulo, em Colossenses 3:3, o apóstolo Paulo nos ensina que nossa vida está em Cristo. Portanto, nossa confiança deve estar plenamente alicerçada nele. Então, quando nós nos arriscamos, nós temos que plenamente estar confiando em Deus. Porque em nós mesmos, com certeza, falharemos. Mas quando confiamos em Deus, a vitória é garantida. Certo? Então, que esta mensagem fique gravada em seu coração, que vocês possam refletir sobre o que vocês vão se arriscar na vida de vocês, lembrando que o maior risco que vocês devem seguir, eu deixo aqui como conselho, é servir a Deus. E, gente, como eu disse, não deixem de compartilhar esse vídeo. E talvez tenha alguém que está aí correndo algum risco ou sem saber que decisão tomar. Então compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que essa pessoa possa, na direção de Deus, tomar a devida decisão, a sábia decisão. Ela vai correr um risco de qualquer forma porque ela não sabe qual é o resultado. Mas com Cristo, o risco que você correr, ou que esta pessoa, quem quer que seja, que você compartilhar esse vídeo, com Cristo esse risco vai ser o melhor, vai ser uma bênção, vai ser um propósito de Deus, vai ser um plano de Deus, uma forma de Deus trabalhar além.
E nunca se esqueça, aquilo que muitas vezes parece ser ruim hoje é um trabalhar do Senhor para o amanhã, que pode ser grande bênção. Então nunca murmure e por tudo agradeça. Agradeça pelos riscos, agradeça pelas decisões, agradeça pelo trabalhar de Deus, agradeça pelo sim e pelo não. E corra os devidos riscos mais uma vez com Deus. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Que vocês já tenham deixado o like, que se não deixaram, já deixa o like aí agora para ajudar aí o nosso canal a ter um engajamento melhor, certo? Que outras pessoas possam receber esta mensagem e ser abençoadas de alguma forma. Que a mensagem seja levada, da parte de Deus e não de mim. Talvez eu não saiba aqui me expressar, falar de uma forma adequada, mas Deus, ele se encarrega de completar esta obra na sua vida. Conforme as palavras que saem da minha boca, o trabalhar será de Deus. É um risco que eu estou correndo. É um risco de ser bem interpretada, é um risco de ser mal interpretada, é um risco de ser aceita, é um risco de ser recusada, mas enfim, eu acredito que Deus vai à frente, dando a vitória, a sabedoria e o entendimento a cada um, aquele que bem merecer. Então, deixa o seu like já deu tempo, ó. Like aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, mais uma vez eu falo, se não é inscrito, já se inscreveu? Aqui embaixo está escrito, ó, inscrever-se, e tem um sininho do lado, toca lá, se inscreve e toca no sininho lá na opção todas, para você receber aí notificação de todos os nossos vídeos quando forem ao ar, certo? Deixe o seu comentário, assim que possível eu vou estar respondendo, mas se eu não responder com brevidade ou se eu não responder, não fique triste. Eu vou dar um coraçãozinho assim que possível. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês e, permitindo Deus, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Pausa para descarga. Pausa para abertura da porta. Pausa para lavagem das mãos. Eu vou orar, porque quando é ouro, Deus revela pra mim. Eu tô com o microfone pega tudo. Pegou um passando na rua, a batata, sei lá o que. Enfim. Quando é a gente falando, não pega nem a voz da gente direito, mas quando é com o microfone, pega tudo. Vai tomar café não? Vou terminar em 2 minutos.